Sim. Hoje é o nosso culto de abertura do Janeiro Profético. Um tempo que nós temos experimentado de forma prática a graça do Senhor, a bênção do Senhor e respostas extraordinárias de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero declarar, o pastor Leleco já ministrou aqui, existe uma porta aberta neste lugar. Não deixa soar errado nos seus ouvidos, mas eu quero deixar claro aqui que tem um portal aberto neste lugar, onde graça, honra e poder do Senhor vai ser ministrado sobre nós esses dias. E o que começamos no altar, Deus governa todo ano. Então, se nós estamos iniciando a nossa jornada de 2026 no altar do Senhor, durante todo o ano, o Senhor vai governar as nossas vidas. Também eu quero parabenizar os formandos que estão conosco aqui nessa noite. E se vocês estão consagrando a vida de vocês, entregando no altar do Senhor os sonhos de vocês, o Senhor vai abençoar poderosamente e vai selar a bênção sobre a vida de vocês. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 7. Se você puder também já deixar aberto em Joel, capítulo 2, verso 15. Mateus 6, 33. E da forma que nós formos ministrando, nós vamos falando para vocês o texto que nós vamos usar. Hoje não é apenas o início de um propósito. É isso que eu quero que o Espírito de Deus comece a gerar no seu coração. Hoje, eu e você estamos nos posicionando diante do Senhor, dando liberdade ao Senhor para agir nas nossas vidas e ministrar nos nossos corações. Eu quero dizer também que existem momentos em que eu e você conseguimos enxergar Deus nos abençoando poderosamente. Mas eu quero que você perceba muito mais a bênção do Senhor sobre a sua vida, nos seus posicionamentos. Porque quando eu e você nos posicionamos, o Senhor cria oportunidades, gera em nós estruturas para nós podermos alcançarmos os sonhos, os projetos ou o destino do nosso coração, como nós gostamos de fazer, ou como nós gostamos de falar. Como o pastor Leleco já ministrou, o nosso ano não começa com calendário. O nosso ano começa com o altar. Por isso jejuns, por isso orações, por isso vamos nos congregar 12 dias, todos os dias aqui no templo. Por isso os votos, por isso o nosso coração derramado, por isso a nossa expectativa. Não dá para nós visualizar tudo que Deus vai fazer nesses 12 dias, mas uma coisa nós sabemos, Deus vai fazer. Ele vai tocar na sua vida e Ele vai tocar na minha vida. E quando eu e você abrimos os nossos lábios, derramamos o nosso coração em oração, em jejum e declaramos que o Senhor tem liberdade para agir, Ele se levanta no seu trono, Ele se coloca de pé e Ele faz todo o movimento necessário para nos tocar. Mas como vocês sabem, nós precisamos iniciar o nosso janeiro profético pontuando algumas questões muito importantes. A primeira é que eu estou declarando nessa noite, como autoridade sobre essa igreja, que existe uma porta aberta neste lugar. Existe algo que Deus quer liberar sobre a sua vida. Existe algo que Deus vai liberar sobre essa igreja. Tem algo nascendo da parte do Senhor. Vocês vão perceber uma mudança de ambiente, uma mudança de atmosfera, palavras proféticas liberadas e o poder do Senhor alcançando o seu coração. Mas, se tem uma porta aberta, eu quero dizer para vocês, tem um princípio. E o princípio é o seguinte: os céus
responde o altar. É isso que eu e você precisamos entender. Os céus responde o altar. E aí Salmos 24, versículo 7, vai dizer o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aqui o salmista Davi está dizendo que portas divinas não são abertas por forças humanas. Portas de milagres não são abertas por forças humanas. Quando realmente eu e você queremos que portas espirituais sejam abertas diante de nós, nós vamos precisar nos colocar em posição de autoridade espiritual. E você, durante esses dias, você pode simplesmente se colocar diante do Senhor e na autoridade que Deus vai derramar sobre a sua vida nesses dias, você declarar que portas que só o Senhor pode abrir vão estar abertas diante de você, porque não é pelas suas mãos, não é pela sua força, mas é pela força poderosa do nosso Deus. O salmista Davi, ele vai descrever como ele enxerga Deus. E ele vai dizer o seguinte: ele é forte e ele é poderoso. Como é o seu Deus? Como é aquele que você levanta todos os dias e o adora? E clama para que ele possa intervir na sua vida. Para Davi, ele era forte e poderoso, mas ele era mais do que forte e poderoso. Davi vai dizer, ele é poderoso nas batalhas. E aí eu e você enfrentamos batalhas diárias. Vocês formandos, vocês enfrentaram batalhas dentro da faculdade para superar cada semestre, para vencer cada disciplina. Nós aqui enfrentamos batalhas no nosso trabalho, no nosso ministério. Só que Davi, ele vai dizer o seguinte: o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, mas Ele é poderoso diante de nós para enfrentar as nossas guerras, para enfrentar as nossas batalhas, para nos dar as vitórias que necessitamos, para mostrar a sua honra sobre nós e para revelar diante dos nossos olhos a sua fidelidade. E aí eu olho para a palavra e eu estou afirmando para todos vocês que o que gera a autoridade é o altar. Quando eu e você entramos no janeiro profético, e no primeiro dia do janeiro profético, nós preenchemos os nossos pedidos, depositamos aqui no altar, e nós fazemos o nosso propósito de jejum, e nós fazemos o nosso propósito de oração. Nós estamos gerando uma atmosfera de autoridade que vai quebrar jugo, que vai aniquilar principados, que vai destrancar portas que estão fechadas, que vai liberar a bênção que nós estamos esperando. Mas eu olho para essa palavra e entendo: altar gera autoridade, mas jejum destrava acessos espirituais. E nós não estamos falando de jejum particular aqui. Nós sabemos muito bem que no janeiro profético, essa igreja se une em jejum. Então nós somos muitas pessoas jejuando juntos. Aqui nós estamos em jejum coletivo, onde nós estamos numa só voz, declarando que a mão do Senhor vai sim se mover sobre nós, coisas novas sim vão ser criadas no nosso meio, e o Senhor vai nos surpreender com a sua bondade. Então, se você ainda não entrou no jejum, comece hoje. Se você não fez os seus votos, façam hoje. Se você ainda não colocou no altar do Senhor os seus sonhos, os seus projetos, coloquem hoje. Porque nós estamos falando que o altar gera autoridade, que o jejum destrava acessos espirituais, e nós estamos dizendo que posicionamento movimenta a resposta do céu para o nosso coração. E quando isso acontece, nós ficamos
profundamente satisfeitos. E aí eu volto para 3 verdades ditas por Davi no Salmos 24. E Davi vai dizer o seguinte: é necessário eu e você crescer nessa autoridade do altar, romper no propósito do jejum para destravar oportunidades diante de nós. Mas nós precisamos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Deus é soberano. Ele quer fazer algo novo na sua vida, mas dentro da sua soberania, Ele quer que você viva a santidade e exalte o Senhor como o poderoso, o Salvador, aquele que vai te dar livramento no meio das batalhas. Mas também é necessário que eu e você possamos aprender a profetizar o que queremos viver no ano de 2026. Então eu quero que você levante as suas mãos agora. E você vai dizer comigo bem alto: durante esses 12 dias, portas que estavam fechadas por anos se abrirão, porque o altar vai ser restaurado para a glória do nome do Senhor. Então eu vou dizer mais uma verdade para vocês. Janeiro profético não é mais uma agenda no calendário dessa igreja, mas janeiro profético é uma graça manifesta em chamado de Deus para nós. Então eu vou dizer para você: se você quer ser realmente abençoado, janeiro profético não é uma opção. Você não vai viver esses dias porque você não tem nada mais importante para fazer. Você não vai estar aqui nesse dia porque você está com a sua agenda livre. Janeiro profético não é uma opção. Janeiro profético é uma proclamação, é uma convocação. O céu está te convocando para se posicionar diante de um Deus que vai assumir as suas batalhas da agora para frente. E você vai ver como que é bom descansar debaixo das mãos desse Deus poderoso, que guerreia as nossas batalhas. E aí eu quero convidar você para ir para Joel. Joel capítulo 2, versículo 15. Joel vai dizer assim: proclamai jejum, convocai a assembleia. E aqui eu volto a dizer: o jejum não é coletivo. Aliás, não é particular. O jejum não é só da pastora Rosângela ou da equipe pastoral, da liderança dessa igreja. O jejum é coletivo, porque eu e você estamos declarando que essa igreja está unida. E por causa da unidade dessa igreja, você vai perceber o mover de Deus no nosso meio. Deus vai liberar visões, Deus vai liberar revelações, Deus vai liberar palavras proféticas, Deus vai curar, Deus vai fazer milagres, porque nessa noite nós estamos dizendo: todo jugo foi quebrado. Nós estamos declarando: a voz profética vai se intensificar na sua vida, porque nós estamos unidos em um só propósito. Quem entende isso, não negocia o poder do altar. Então eu quero te dizer uma verdade: oração não é atraso. Oração é aceleração divina. Mas eu vou perder tempo orando? Eu vou perder tempo buscando? Eu estou dizendo para você: oração não é atraso. Oração é aceleração divina do que Deus já prometeu a você, e que a ordem de Deus vai chegar na sua vida nesse ano. Mas também vou te afirmar que jejum não é perda, é investimento de tempo. Porque aqui o tempo vai ser acelerado. O que talvez iria acontecer só em 2030, nós estamos profetizando que vai acontecer em 2026.
Aquilo que você estava com expectativa de conquistar só em 2035, prepare a sua colheita, ela já foi anunciada, o tempo do Senhor chegou, e é hora dessa igreja avançar para celebrar a promessa do Senhor no nosso meio, porque existe uma promessa nesse lugar, a promessa está aqui, mas precisamos aprender um pouquinho mais. O que você não coloca no altar, preste bem atenção, que isso é forte. O que você não coloca no altar te governará. E aí eu quero convidar você a ir para Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar a presença do Senhor. A comunhão do Senhor. Então, mais uma vez, janeiro profético não tem a ver com um mês. Tem a ver com um ano orado, um ano consagrado, um ano com declarações para que a sua casa seja visitada pelo Senhor, para que as suas decisões sejam tomadas no Senhor, para que a sua vida tenha um extraordinário futuro e que o Senhor realmente cumpra as promessas que Ele tem ministrado a você. Mas eu aprendo, quando eu afirmo buscai o Senhor, nós estamos falando de algo muito importante se queremos ser abençoados mesmo. Porque está falando de uma ação intencional. Você não está vindo numa terça-feira com esse calor para esse templo para perder o tempo. Você está aqui porque você tem uma intencionalidade. E a sua intencionalidade é: eu vou clamar para que Deus responda. Eu vou clamar para que Deus venha. Eu vou clamar para que Deus desça. Porque se Ele descer e tocar a minha vida, a minha história vai mudar. Aquilo que eu estou precisando, eu vou experimentar da parte do Senhor. Mas quando eu sou incentivada a buscar essa presença, não é só uma ação intencional, eu também preciso ser perseverante. Porque o Senhor pode responder hoje, no primeiro dia do janeiro profético. Mas o Senhor pode responder no último dia do janeiro profético. Ou o Senhor pode responder um mês depois do janeiro profético. No segundo mês depois do janeiro profético. Uma coisa eu sei, Ele vai responder. Você não vai ficar sem respostas. E isso traz para nós uma direção. Que janeiro profético não é participar de um culto, mas janeiro profético é construir um relacionamento constante com um Deus que quer falar na sua vida não só um dia, não só em 12 dias do ano, mas Ele quer falar com você todos os dias. Ele quer direcionar caminho, Ele quer apontar destino, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer curar a sua alma, Ele quer te dar sonhos novos e Ele quer te levantar para que você veja o que Ele deseja realmente fazer com você. E aí, eu vou fazer uma afirmação que eu gosto de relembrar uma palavra do profeta. Quando ele diz assim: escreve na tábua do seu coração. E o que eu quero que você escreva na tábua do seu coração nessa noite? Tudo que não passa pelo altar, passa pelo sofrimento. Você entendeu? Tudo que não passa pelo altar, passa pelo sofrimento. E tudo que passa pelo altar, passa pelo cuidado de Deus. Passa pela proteção de Deus, passa pela provação de Deus, pela provisão de Deus, pela vida de Deus e pela bênção de Deus em mim e em você. Então, esses 12 dias são uma semente profética. A cada dia hoje, a sua semente profética vai ser para janeiro. Amanhã, a sua semente profética vai ser para fevereiro.
E cada dia você vai lançando uma semente profética para florescer e te dar a colheita desejada. Mas Gênesis, capítulo 8, versículo 22, vai dizer o seguinte para nós. E essa palavra, ela precisa mexer com você. Enquanto a terra durar. Enquanto a terra durar. Eu já disse para vocês que cada dia do nosso jejum, cada dia do nosso culto, representa um mês. E aqui eu estou trazendo um evento que foi algo de muito sofrimento e destruição para a humanidade. Eu estou relembrando o dilúvio, que foi intenso, prolongado, mas apesar de prolongado, foi transformador. Eu estou trazendo para você que, apesar do dilúvio intenso, prolongado, mesmo sendo transformador, Deus provou para nós que Ele não permanece em silêncio, mesmo quando os desafios estão diante de nós. Então o texto vai dizer: enquanto a terra durar. Essa declaração, enquanto a terra durar, foi parte da descrição de uma aliança que Deus estabeleceu, um compromisso contínuo com a humanidade. Enquanto a terra durar, vai ter calor. Enquanto a terra durar, vai ter sol. Enquanto a terra durar, vai ter chuva. Enquanto a terra durar, eu vou sustentar. Então eu quero dizer para vocês que enquanto esse janeiro profético durar, há um compromisso de aliança com Deus, com você. Ele vai criar situações para mover sua vida. E talvez você vai dizer assim: ah, pastora, eu estou saindo de um tempo de dilúvio. Eu estou saindo de um tempo de muitas perdas. Eu estou no meio de um luto. Eu tenho dores rasgando a minha alma. Eu estou com crises e estou com incertezas. Mas eu quero dizer para você, tudo bem. Acontece com você, acontece comigo também. Mas quando eu enxergo um Deus estabelecendo uma aliança com a humanidade, Deus está dizendo: olha, pode ter dilúvio, pode ter tempestades, pode ter dificuldades, mas eu não vou abandonar você no meio do processo. Eu vou estar com você todo o tempo. Não vai te faltar segurança, não vai te faltar consolo, não vai te faltar presença, mas eu não vou te livrar das estações que você precisa passar. Ah, pastora, para com isso, janeiro profético. Você falando desse jeito. Há estações determinadas por Deus. Não adianta você correr. Há estações determinadas por Deus. E quando eu olho, eu vou verificando palavras que Deus ministrou para nós. Porque sementeira e ceifa é uma estação. Frio e calor também. Inverno e verão também. E aí eu olho para a palavra do Senhor e vejo que Deus não promete ausência de mudança. Não promete. Mas Ele promete constância de governo. Deus vai dizer: eu não vou pular a estação que você tem que passar para você crescer, para você amadurecer, para você romper, mas eu estou fazendo uma aliança com você, que eu estarei no governo da sua vida, tudo estará seguro na palma das minhas mãos, você não precisa ter medo, eu não te deixarei sozinho, e você vai passar pelas estações, e vai fazer a colheita que eu te prometi. E aí cada estação tem um propósito. A sementeira,
exige fé. Porque às vezes precisamos semear sem expectativa de colheita. Mas a ceifa traz recompensa. É o momento que nós começamos a experimentar coisas que talvez nós achávamos que tinham escapado das nossas mãos. O frio ensina dependência. É a hora que eu entendo que não dá para caminhar sozinha. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da presença de Deus. Não dá para gerar os meus propósitos de vida. Não dá para eu sonhar os sonhos de Deus para mim, sem que o altar do Senhor seja uma realidade na minha vida. O calor, e nós sabemos muito bem o que é isso aqui em Muriaé, fortalece. É o momento de estarmos dispostos e fortalecidos para avançar. O inverno prepara e o verão renova. Eu não sei qual estação você está. Eu só quero que você não desespere hoje. Eu só quero que você passe pela sua estação difícil, que você enfrentou no ano passado, que você iniciou o ano com o anúncio dela, mas que você entenda que a fidelidade de Deus não depende de circunstância. Não importa o que o tempo está dizendo, que a economia está dizendo, que as pessoas estão dizendo, o importante é o que o Senhor está dizendo a seu respeito. Tem um anúncio do céu a seu favor, e esse anúncio está dizendo que a fidelidade de Deus nunca vai falhar conosco. E aí, queridos, a promessa, ela sempre vai ser sustentada pela fidelidade de Deus. E a promessa não é devida à perfeição humana. Porque talvez nós vamos olhar um para os outros aqui nessa noite e vamos dizer: como que a fidelidade de Deus vai alcançar essa pessoa, vai alcançar essa igreja, se a perfeição não está ornamentando a sua vida? E aí nós vamos olhar para a palavra do Senhor e vamos verificar que nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de dependência. Nós estamos falando de entrega. Eu estou desafiando o seu coração nessa noite para entender e desfrutar da graça divina. A graça divina está nos dando a oportunidade de iniciar 12 dias provocando os céus. E quando os céus é provocado, Ele responde. E Ele vai responder a sua provocação nesses dias. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Você consegue provocá-lo? Você consegue ser insistente o suficiente? Você consegue realmente se colocar nesse lugar aonde a atenção de Deus vai ser atraída para você? Porque eu estou entendendo esse tempo como um tempo de recomeço. Talvez as coisas não foram muito boas no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus estudos, mas esse é o tempo de recomeçar. E quando eu e você recomeçamos, o Senhor abre o caminho para nós passarmos. E aí, o que eu quero dizer para vocês, que Gênesis 8, 22, está nos dizendo a tempestade passa. Pode ficar tranquilo. Pode ser um pouco prolongada, mas vai passar. O que eu quero te dizer é que as estações mudam. Tem pessoas que vão desejar que você permaneça no inverno árido. Tem pessoas que vão criar uma expectativa para ver o seu fracasso e dizer que a sua cogitação estava certa. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que o Deus que nós servimos permanece fiel. Não importa se tem alguém desejando que o inverno seja intenso na sua vida, o sol da justiça volta-se para você, brilha sobre a sua vida e te mostra que se você depende dele, ele vai honrar o seu caminho.
E é isso que eu quero viver. Esse caminho aberto para as conquistas de Deus para o meu coração. E aí Deus diz: enquanto a terra durar, eu vou cuidar de você. Enquanto a terra durar, eu vou te sustentar. Enquanto a terra durar, eu vou te abençoar. Enquanto a terra durar, eu vou governar o tempo. Enquanto a terra durar, eu vou mostrar que eu sou o Deus poderoso na frente das suas batalhas. Eu vou te ensinar e eu vou te fortalecer de forma poderosa. Mas tem uma outra verdade que não pode ficar de fora no nosso primeiro dia do nosso janeiro profético. Antes do fogo, precisa do altar. E aí eu quero convidar você a ir para 1 Reis. O livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vai trazer a narrativa para nós. Que Elias estava diante de um drama. Que ele precisaria clamar para Deus trazer respostas visíveis diante dos inimigos que estavam diante dele. E aí Elias precisava agir de forma correta. E a ação correta de Elias, o texto vai nos informar que tinha um altar quebrado, que tinha um altar negligenciado, que o povo estava distraído com outros deuses, que o povo estava distraído com outros afazeres. E aí Deus vai pontuar que Ele não traz avivamento se não tiver alinhamento. Ele não promove resposta se não tiver quebrantamento. Ele não faz o milagre se houver concordância. A palavra do Senhor vai dizer que pelo menos 2 ou 3 pessoas vão precisar estar em concordância para que a resposta venha, para que Deus toque a terra e para que realmente nós possamos enxergar Ele como Senhor poderoso das nossas batalhas. E aí Elias vai nos ensinar que Deus não libera fogo onde não há entrega. Aí Ele nos aperta. No nosso primeiro dia do janeiro profético, Ele nos aperta. Porque todos nós aqui queremos ser abençoados. Todos nós aqui queremos ser promovidos. Todos nós aqui queremos o céu ecoando nos nossos ouvidos, liberando toda a sua honra sobre nós. Mas aí a palavra vem nos dizer que Deus não libera fogo se o nosso altar não for um altar restaurado e se o nosso coração não se mover em entrega. Por isso que Deus não está preocupado com perfeição. Porque talvez, se você fosse realmente se entregar ao Senhor nessa noite, e ter que ser perfeita, e ter que ser perfeito, talvez o sacrifício seria reprovado. Mas a questão não é perfeição. A questão é entrega. Então, antes do fogo cair, a palavra do Senhor vai dizer que Elias restaurou o altar. E eu gosto muito de uma declaração que ele faz, que ele precisou pegar pedra sobre pedra e fazer uma restauração minuciosa. E depois que ele faz essa restauração, o texto vai dizer que ele clama e Deus responde. Ele clama e o fogo desce. Ele clama e o sinal é revelado diante dos homens. E aí, meu querido, antes do fogo cair, eu e você vamos ter que responder qual é a nossa prioridade. Hoje é o nosso primeiro dia de janeiro profético. 12 dias nós vamos estar aqui nesse altar, nos rasgando, nos consagrando. 12 dias nós vamos estar jejuando, nós vamos estar intercedendo por cada pedido que vai ser colocado aqui nesse altar. Qual é a sua prioridade?
O quanto você está disponível para ser um sacrifício nessa noite? Não é pombo, não é carneiro, não é bezerro, mas é você, como sacrifício vivo, entregue no altar do Senhor. O quanto você está disposto para se entregar, porque a entrega tem um fator relevante, que é renúncia. Eu só me entrego se eu estou disponível a renunciar a alguma coisa. E às vezes eu quero a bênção, eu quero o milagre, mas eu não quero deixar nada para trás. Eu quero ir levando todo o lixo que eu estou carregando, toda a bagagem que eu estou carregando. As minhas mãos estão cheias de bagagens inúteis, que me pesam e não permitem eu avançar com ligeireza. E eu fico segurando essas bagagens, porque eu não tenho coragem de renunciar e fazer entregas. E eu vou voltar a fazer mais uma afirmação. O fogo não cai por causa de uma agenda cheia. O fogo não cai por causa de uma igreja cheia. Hoje a igreja está lotada, mas o fogo não vai cair porque esse templo está abarrotado de pessoas. O fogo só vai cair se sobre o seu altar particular, nessa noite, você decidir se entregar, se restaurar, renunciar e clamar que caia o fogo de Deus sobre a minha vida, mas que eu viva os sinais do Senhor nesses 12 dias. Que eu viva os sinais do Senhor nesse janeiro profético. E aí, meu querido, minha querida, esses 12 dias tem um convite. Qual é o convite? Volta para o altar que eu vou responder com fogo. Volta para o altar que eu vou responder com fogo. Talvez o fogo seja a restauração do seu casamento. Talvez o fogo seja a porta de emprego que você está esperando a resposta durante muito tempo. Talvez o fogo seja o batismo com o Espírito Santo, para te dar habilidade para servir de forma multiplicadora. Talvez o fogo seja a cura dessa depressão, seja a cura desse câncer, seja a cura dessa enfermidade que tem paralisado você. Talvez o fogo nessa noite seja o renovo espiritual para você voltar a celebrar a presença do Senhor na sua vida. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. E eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Nós vamos fazer uma declaração pública. Espero que você esteja à vontade para fazer isso. Quero convidar você a levantar as suas mãos bem alto e repetir comigo: eu consagro este ano no altar. Minha casa pertence ao Senhor. Meus caminhos serão guiados por Deus. O céu governa minha história. Este ano será diferente. Eu começo no altar e em nome de Jesus eu construo meus sonhos. Eu entrego a minha vida e eu confio no meu Deus. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, o meu 2026 será um ano de conquistas, de libertação, de unção, de envio, porque o meu 2026 começa hoje no altar de Deus, onde as suas mãos se movem sobre a minha vida, promovendo tudo que eu preciso para fazer as minhas conquistas em seu nome, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
como autoridade sobre esse povo, eu estou declarando que os céus estão abertos, que o altar está pronto. Os céus estão abertos e o altar está pronto. Agora é sua decisão. O que você tem para entregar nesse altar? Se você tem algo para entregar nesse altar, seja o seu ano, seja a sua vida, seja os seus sonhos, seja o seu projeto de vida, o altar está pronto. Eu te convido a vir para o altar. Você vai